Você sabia que a Bíblia menciona especificamente sinais para identificar aqueles que praticam a feitiçaria? Em Êxodo 20, versículo 18, encontramos um aviso direto: não deixarás com vida a feiticeira. Essas palavras revelam a seriedade com que as Escrituras abordam esse tema, não como uma simples superstição, mas como uma realidade espiritual que merecia a atenção divina. Embora essas palavras reflitam um contexto histórico específico, elas também revelam o valor espiritual e prático de compreender como a Bíblia descreve aqueles que se afastavam do caminho de Deus para seguir práticas proibidas. Hoje, exploraremos como identificar os 10 sinais que, segundo a Bíblia, poderiam indicar que uma pessoa está envolvida em práticas de feitiçaria. Acompanhe-nos para descobrir a verdade oculta por trás desses avisos bíblicos, seu contexto histórico e como esses sinais podem nos ensinar lições valiosas sobre a dependência exclusiva de Deus. Você está pronto para compreender uma mensagem divina escondida nos avisos das Escrituras? Quando pensamos em feitiçaria, muitas imagens vêm à nossa mente fortemente influenciadas pelo cinema, pela literatura e pelas tradições folclóricas. No entanto, a perspectiva bíblica sobre esse tema é profundamente distinta e específica. Em Deuteronômio 18, versículos 10 a 12, encontramos uma descrição fascinante. Não se achará em ti quem faça passar o seu filho ou a sua filha pelo fogo, nem o que pratique adivinhação, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem adivinho, nem mago, nem aquele que consulte os mortos, porque é abominação para o Senhor qualquer que faça essas coisas. Esse trecho pode parecer uma simples proibição, mas contém uma profundidade espiritual que muitas vezes deixamos passar despercebida. Aqui, as práticas de feitiçaria tornam-se símbolos de algo muito maior. Refletem a nossa constante luta entre confiar exclusivamente na direção divina ou buscar respostas e poder em fontes proibidas. Para entender o peso desses trechos, devemos lembrar o contexto em que se encontrava o povo de Israel. Eles haviam sido libertados do Egito, uma terra impregnada de práticas mágicas e adoração a múltiplos deuses. Contudo, ao enfrentarem os desafios de seguir um só Deus invisível, a tentação de retornar a práticas familiares que ofereciam respostas rápidas e tangíveis era imensa. Não é isso uma metáfora para as nossas próprias vidas? Frequentemente, quando enfrentamos tempos difíceis, procuramos soluções rápidas, consultamos fontes duvidosas ou depositamos nossa fé em práticas que prometem resultados imediatos, esquecendo-nos de confiar em Deus. Essa perspectiva pode turvar nossa fé na provisão divina e nos levar a questionar o seu plano. Nesse anseio por respostas rápidas, os israelitas e nós estavam ignorando algo fundamental: a presença e a direção do único Deus verdadeiro. Isso nos leva a refletir sobre a nossa própria percepção da orientação divina em nossas vidas modernas. Muitas vezes estamos cercados por especialistas, técnicas de autoajuda e práticas espirituais alternativas que aceitamos sem questionar. Entretanto, quando enfrentamos desafios ou experimentamos incerteza, é fácil focarmos no que achamos que nos falta em vez de ver as respostas que Deus já nos deu em Sua palavra. Assim como os israelitas, podemos cair na armadilha de comparar o que Deus nos provê com o que acreditamos merecer ou precisar. As práticas proibidas nesses trechos não são apenas comportamentos ultrapassados, representam o desejo humano pelo que é conhecido, por aquilo que nos dá uma falsa sensação de controle e segurança, mas também nos lembram que Deus está sempre disposto a nos guiar, mesmo quando sua direção não coincide com o que esperamos. Em Mateus 6, versículos 31 a 33, Jesus nos diz: portanto, não vos preocupeis dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse chamado à confiança em Deus ressoa profundamente quando consideramos os avisos bíblicos contra a feitiçaria e práticas semelhantes. Imagine os israelitas no deserto, rodeados por povos que consultavam médiuns,
praticavam adivinhação e adoravam deuses tangíveis que se podia ver e tocar. A tentação de adotar essas práticas era constante. Contudo, a cada dia eles experimentavam o maná, um lembrete tangível do cuidado de Deus. Apesar disso, o coração deles continuava atraído pelas práticas dos povos vizinhos. Esse contraste nos convida a perguntar: que adivinhações modernas estamos desejando? Que aspectos de práticas proibidas estamos idealizando ou normalizando, em vez de confiar que Deus está operando em nossas vidas? A Bíblia está repleta de exemplos que nos mostram como Deus utiliza meios legítimos para nos guiar e proteger do que poderia nos prejudicar espiritualmente. A rejeição à feitiçaria, embora severa aos nossos ouvidos modernos, tem um lugar nessa narrativa mais ampla de redenção e cuidado. Em 1 de Reis 17, lemos a história do profeta Elias e da viúva de Sarepta. Em um tempo de grande seca, Deus utilizou a provisão aparentemente insignificante de um punhado de farinha e um pouco de azeite para sustentar Elias, a viúva e seu filho. Esse relato nos ensina que não importa quão escassos ou humildes sejam os nossos recursos, Deus pode multiplicá-los e usá-los para suprir as nossas necessidades. Não precisamos recorrer a práticas proibidas quando servimos a um Deus de abundância. No caso da feitiçaria, sua proibição não se limita às práticas específicas mencionadas na Bíblia. Ela também nos leva a refletir sobre a conexão entre o natural e o sobrenatural. Deus criou uma ordem espiritual com limites claros. Em Gênesis 1, versículo 31, Deus declara que tudo o que havia feito era muito bom. Esse trecho enfatiza a intenção divina por trás de uma ordem espiritual que não deveria ser manipulada ou distorcida, lembrando-nos de que até o invisível foi projetado com cuidado e propósito. Ao longo da história, muitas culturas valorizaram práticas ocultistas por seu suposto poder de controlar eventos futuros, comunicar-se com os mortos ou manipular as forças naturais. Em muitas tradições, essas práticas simbolizavam poder e conhecimento. No entanto, podemos ver isso como uma representação de como o ser humano tenta usurpar o controle que pertence exclusivamente a Deus, tanto sobre o visível quanto sobre o invisível. A cura é um tema recorrente nas Escrituras, e Jesus, durante o seu ministério, frequentemente curava os enfermos como sinal do seu poder e compaixão. Em Marcos 5, versículo 34, Jesus diz: "Filha, a tua fé te curou. Vai-te em paz e ser curada do teu mal." Embora as práticas de feitiçaria muitas vezes prometessem cura ou proteção contra doenças, a Bíblia nos mostra claramente que Deus é a verdadeira fonte de toda restauração e que Ele proveu meios legítimos para o nosso bem-estar. No antigo Israel, o povo enfrentava não apenas tentações físicas, mas também espirituais. Frequentemente, o nosso desejo por respostas rápidas pode ser um reflexo de uma necessidade mais profunda: a nossa dependência de Deus. O anseio por práticas proibidas simboliza a nossa luta para abandonar o desejo de controle e abraçar a soberania divina. É um lembrete de que a verdadeira satisfação não provém de conhecimentos secretos ou poderes ocultos, mas de um relacionamento espiritual que somente Deus pode proporcionar. Jesus enfatizou essa verdade em João 6, versículo 35, quando declarou: "Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e o que crê em mim nunca terá sede." Nesse contexto, as práticas de feitiçaria podem ser uma metáfora para as coisas que buscamos fora de Deus, pensando que nos darão respostas ou segurança, quando na realidade somente Ele pode satisfazer as nossas necessidades mais profundas. Ao refletirmos sobre os avisos bíblicos contra a feitiçaria, somos desafiados a reconsiderar o nosso relacionamento com o que Deus nos revelou. Será que, assim como os israelitas, estamos desejando as práticas proibidas do nosso Egito espiritual, ou estamos dispostos a confiar na orientação que Deus nos dá por meio de meios legítimos? Esses trechos nos chamam a examinar os nossos corações, a reconhecer as áreas em que lutamos por abandonar o que acreditamos precisar e a nos abrirmos à orientação divina. Os avisos contra a feitiçaria na Bíblia
não são apenas detalhes culturais ultrapassados. São um convite para confiar mais profundamente em Deus. São um lembrete de que mesmo em nossas maiores lutas, Deus está conosco, guiando-nos, protegendo-nos e mostrando-nos que o seu plano é sempre melhor do que o nosso. Essas proibições, carregadas de significado, nos conduzem a uma verdade poderosa. Na provisão divina, nunca falta a orientação de que realmente necessitamos. Desde o princípio da criação, Deus estabeleceu uma ordem espiritual essencial em seu plano divino, não somente como uma estrutura invisível, mas como reflexo de sua autoridade amorosa sobre toda a criação. Em Gênesis 1, versículo 1, a Bíblia começa declarando: "No princípio, criou Deus os céus e a terra." Nessas palavras iniciais é estabelecida não somente a criação do material, mas também uma hierarquia espiritual clara, onde Deus é o único Criador e Senhor de tudo o que é visível e invisível. Nesse mandato inicial se revela não somente a soberania de Deus, mas também o seu desejo de que cada elemento de sua criação, inclusive as realidades espirituais, tenha um propósito integral. Esse design não foi casual. Cada dimensão da existência está carregada de significado, lembrando-nos de que dependemos completamente do Criador e que existem limites estabelecidos para o nosso bem. A feitiçaria, um elemento aparentemente atraente para aqueles que buscavam poder ou conhecimento proibido, encerra um simbolismo profundo quando a consideramos à luz das Escrituras. Representa a tentativa humana de transpor barreiras espirituais que Deus estabeleceu para nos proteger e não para nos limitar. No Éden, o jardim que Deus projetou para o homem, tudo estava perfeitamente disposto, não apenas no plano físico, mas também no espiritual. A tentação de ser como deuses já estava presente, mostrando como o desejo de acessar conhecimento e poder proibidos é tão antigo quanto a própria humanidade. É importante considerar que a feitiçaria não é simplesmente um conjunto de práticas supersticiosas, mas um lembrete de como o ser humano tenta constantemente usurpar a autoridade divina. Quando observamos o design original da criação, vemos que cada dimensão possui fronteiras específicas que não apenas definem os nossos limites, mas também nos convidam a refletir sobre o poder e a sabedoria do Criador. Em Eclesiastes 3, versículo 11, disse: "Tudo fez formoso no seu tempo. Há também posto a eternidade no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim." Esse versículo nos lembra que mesmo no mistério do mundo espiritual, há uma beleza e um propósito que refletem a obra perfeita de Deus. Mas também há limites para o que devemos tentar manipular ou controlar. Por meio das Escrituras, encontramos uma ênfase constante em como Deus estabelece distinções claras entre práticas espirituais legítimas e ilegítimas. Os profetas, sacerdotes e outras figuras autorizadas são chamados por Deus para comunicar verdades espirituais profundas, enquanto as práticas de feitiçaria são consistentemente condenadas. Esse contraste nos mostra que Deus provê canais legítimos para a comunicação espiritual e que buscar acesso por meios não autorizados não é apenas desobediência, mas um perigoso auto-engano. Esse princípio se reflete em Marcos 4, versículos 31 a 32, quando Jesus compara o reino de Deus com uma semente de mostarda. É como um grão de mostarda, que quando semeado na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Esse trecho nos lembra que os verdadeiros mistérios espirituais se revelam no tempo de Deus e através dos meios que Ele estabeleceu, e não por meio de práticas que buscam forçar ou manipular o sobrenatural. A menção de práticas proibidas na Bíblia está sempre carregada de consequências. No Éden, Deus proporcionou tudo o que era necessário para a vida e para a comunhão com Ele, mas também estabeleceu limites claros. Após a queda, quando o homem tentou ser como Deus, acessando o conhecimento proibido, as consequências foram severas. Mesmo nesse contexto de juízo, Deus não deixou de providenciar o caminho legítimo para o retorno a Ele.
Em Deuteronômio 18, versículos 15 a 19, depois de proibir as práticas de feitiçaria, Deus promete: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, a ele ouvireis. Esse trecho sublinha que as proibições divinas sempre vêm acompanhadas de alternativas legítimas. Deus não diz apenas não a certas práticas, também oferece um sim a caminhos que nos levam a Ele de maneira segura e verdadeira. A feitiçaria, com suas promessas de poder espiritual e conhecimento secreto, pode ser vista como uma falsificação dos dons espirituais legítimos que Deus concede. Sua proibição ao longo da história bíblica nos leva a refletir sobre como Deus criou tudo com um propósito, provendo o necessário para a nossa orientação e crescimento espiritual, sem que precisemos recorrer a práticas que distorcem a ordem estabelecida. No Salmo 104, versículos 1 a 15, lemos: Ele faz produzir o feno para as bestas e a erva para o serviço do homem, tirando o pão da terra e o vinho que alegra o coração do homem, o óleo que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta a vida do homem. Esse versículo conecta diretamente a provisão física com a obra de Deus, mostrando-nos que o seu cuidado abrange todas as nossas necessidades, sem que precisemos buscar suprir-nas por meio de caminhos proibidos. É fascinante como, na simplicidade do que Deus revelou claramente, encontramos um testemunho constante da sua presença. Toda vez que confiamos em sua palavra e nos meios legítimos que ele estabeleceu, somos convidados a lembrar que dependemos completamente dele. Em Atos 17, versículo 28, Paulo declara: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Essa verdade se manifesta mesmo nos elementos mais pequenos de nossa vida espiritual. Deus não apenas nos dá direção, mas também a capacidade de discernir o verdadeiro do falso. A feitiçaria, portanto, não é apenas um conjunto de práticas proibidas, mas um convite para refletir sobre o design divino da ordem espiritual. Sua proibição, firme e consistente nas Escrituras, pode nos lembrar de que o nosso relacionamento com Deus deve se desenvolver dentro dos limites que Ele estabeleceu. Assim como transgredir a linha no Éden trouxe consequências, buscar o acesso ao espiritual por meios não autorizados sempre leva à confusão e ao afastamento de Deus, e não à proximidade que buscamos. No contexto do design divino, as práticas espirituais legítimas não eram apenas meios de conhecimento ou poder, faziam parte integral da comunhão entre Deus e o homem. Cada profeta, cada sacerdote, cada revelação autorizada falava de um Criador que não só providenciava a direção espiritual, mas o fazia com amor e cuidado, preservando sempre a liberdade e dignidade humanas. Mesmo após a queda, a criação continua a refletir a bondade de Deus. E as proibições contra práticas como a feitiçaria nos convidam a retornar a esse relacionamento de dependência e gratidão, dentro dos limites estabelecidos para o nosso bem. O próprio Jesus utilizou parábolas e ensinamentos para revelar verdades espirituais. Em João 8, versículo 32, ele declara: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nessa declaração, Jesus eleva o conceito de conhecimento espiritual a um nível de verdadeira liberdade, mostrando como Deus usa o legítimo para revelar o espiritual, sem a necessidade de práticas ocultas ou manipulativas. Embora a feitiçaria não seja mencionada nesse contexto específico, a sua proibição nas Escrituras nos convida a fazer uma conexão similar. Perceber que os limites espirituais não são restrições arbitrárias, mas proteções amorosas. Eles nos ajudam a distinguir entre o ordinário e o extraordinário, entre o humano e o divino, entre o permitido e o proibido. Além disso, as práticas de feitiçaria possuem uma característica particular que as torna especialmente perigosas do ponto de vista espiritual. Sua capacidade de influenciar sutilmente, transformando gradualmente a nossa percepção do que é aceitável. Uma pequena participação no oculto pode gradualmente obscurecer o nosso discernimento, transformando-o completamente. Isso nos lembra como a presença do pecado, mesmo que sutil por vezes, tem o poder de transformar cada aspecto de nossas vidas,
se permitirmos que ele crie raízes. Em 2 de Coríntios, versículo 14, Paulo escreve: mas graças a Deus que nos conduz sempre em triunfo em Cristo Jesus e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Esse trecho nos convida a refletir sobre como as nossas vidas, quando estão alinhadas com os caminhos legítimos que Deus estabeleceu, podem ser uma influência poderosa e positiva, em contraste com o impacto distorcido das práticas proibidas. O design original de Deus não deixa nada ao acaso. Cada dimensão espiritual, cada revelação, cada limite foi criado com um propósito específico, não só para nos orientar espiritualmente, mas também para nos lembrar constantemente da sua presença e cuidado. A proibição da feitiçaria, com seu caráter absoluto e clareza, é um testemunho silencioso da sabedoria e bondade do Criador. Nela, encontramos uma lição espiritual que nos convida a depender mais profundamente de Deus, reconhecendo que tudo o que necessitamos, desde a orientação espiritual até a proteção contra o oculto, provém de sua mão amorosa. Toda a criação declara a glória de Deus, e as distinções entre o permitido e o proibido não são exceção. Em cada mandamento, em cada limite, vemos o reflexo de um Deus que não deixa nada sem propósito, que estabelece fronteiras não para nos limitar, mas para nos proteger e guiar para um relacionamento mais profundo com Ele. Assim como a feitiçaria distorce a realidade espiritual, Deus transforma as nossas vidas, levando-nos do comum ao extraordinário, do simples ao profundo, mas sempre dentro dos limites que estabeleceu para o nosso bem. As proibições bíblicas, aparentemente restritivas, nos lembram que, nas mãos de Deus, o ordinário pode sempre se transformar em algo extraordinário, sem a necessidade de recorrer ao proibido ou perigoso. Ao longo das Escrituras, Deus revela o seu desejo de proteger o seu povo, não somente no aspecto físico, mas também no espiritual. Essa proteção integral se manifesta em seus avisos claros contra práticas que poderiam nos expor a influências prejudiciais. Embora muitas práticas sejam condenadas na Bíblia, cada proibição reflete aspectos únicos do amor e da sabedoria protetora de Deus. Entre essas proibições, a feitiçaria destaca-se não só pela sua recorrência nas Escrituras, mas também pela sua capacidade de enganar e desviar as pessoas da verdadeira adoração, o que a conecta profundamente ao tema do engano espiritual e da idolatria. O perigo da feitiçaria não é uma ideia moderna. Durante séculos, ela foi reconhecida em Israel como uma das práticas mais severamente condenadas, precisamente porque representava uma forma de buscar poder, conhecimento ou bênçãos fora do relacionamento com Deus. Ao considerarmos isso sob a perspectiva bíblica, vemos um paralelo entre os perigos da feitiçaria e as maneiras como Satanás tenta desviar a nossa adoração e confiança do único Deus verdadeiro. Em Êxodo 20, versículo 3, encontramos o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Essa declaração fundamental estabelece não só a unicidade de Deus, mas também o seu repúdio a qualquer prática que divida a nossa lealdade espiritual. A feitiçaria, por sua essência, implica sempre a busca de fontes não divinas, aquilo que somente devemos buscar de Deus. A proteção espiritual é um tema recorrente na Bíblia. Nos evangelhos, vemos como Jesus não apenas libertava as pessoas de influências demoníacas, mas também advertia contra as práticas que poderiam abrir portas a tais influências. Contudo, mesmo no Antigo Testamento, encontramos exemplos de como Deus advertiu claramente sobre os perigos de se envolver com o oculto. Em Levítico 19, versículo 31, Deus declara: não vos volteis aos encantadores, nem aos adivinhos, não os consultai, contaminando-vos com eles. Esse trecho reforça a seriedade com que Deus via tais práticas, não como meros erros culturais, mas como formas de infidelidade espiritual que nos afastam de sua proteção. Ao olharmos para a história de Israel, vemos que Deus não apenas proibiu essas práticas, Ele também explicou por que eram perigosas. Em Deuteronômio 18, versículo 12, depois de listar as práticas proibidas, a Escritura diz: porque qualquer que fizer estas coisas é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus expulsa essas nações de diante de ti.
Esse trecho nos mostra que essas proibições não eram arbitrárias, mas proteções contra práticas que haviam corrompido nações inteiras. Em Êxodo 7, quando Moisés enfrenta os magos do faraó, vemos uma ilustração clara do contraste entre o poder divino legítimo e as falsificações ocultistas. Embora os magos pudessem imitar alguns dos milagres iniciais, logo alcançaram o limite de seu poder, confessando: "Este é o dedo de Deus." Esse relato nos mostra que, mesmo quando as práticas ocultistas parecem ter poder, este é limitado e, por fim, revela-se inferior ao poder de Deus. A capacidade da feitiçaria para enganar está no cerne de seu perigo. Em 2 de Tessalonicenses, versículo 9, Paulo adverte sobre o iníquo, cujo advento é obra de Satanás, com grande poder, sinais e prodígios enganadores. Esse trecho nos lembra que nem tudo o que é sobrenatural provém de Deus e que o discernimento espiritual é essencial para distinguir o verdadeiro do falso. Além de seus perigos espirituais, a feitiçaria tem a capacidade de distorcer a nossa percepção da realidade e a nossa compreensão de quem Deus realmente é. Na antiguidade, ela era utilizada como forma de manipular eventos futuros ou exercer controle sobre circunstâncias que somente Deus deveria governar. Esse aspecto da feitiçaria nos recorda como Deus é nosso protetor e que tentar usurpar o seu controle somente nos leva à confusão e ao perigo espiritual. No Salmo 91, versículos 3 e 4, afirma-se: "Ele te livrará da armadilha do caçador, da peste destruidora. Com as suas asas te cobrirá e debaixo delas estarás seguro. O seu escudo e a sua verdade são o seu sustento." Assim como Deus nos protege dos perigos físicos, Ele também nos salva de ciladas espirituais, estabelecendo limites claros sobre o que devemos ou não praticar. Ao meditarmos sobre essas conexões, torna-se evidente que a feitiçaria não é somente um conjunto de superstições. É uma tentativa de substituir a soberania de Deus por alguma forma de controle humano sobre o espiritual. Sua proibição nos convida a refletir sobre como Deus se deleita em nos proteger, estabelecendo fronteiras para o nosso bem-estar espiritual. Esse cuidado se manifesta não apenas nas proibições específicas, mas também na oferta de alternativas legítimas. Em Tiago 4, versículo 8, somos incentivados: "Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós." Esse simples convite nos mostra que Deus não somente nos diz o que evitar, mas nos oferece um relacionamento genuíno que satisfaz as mesmas necessidades que equivocadamente buscamos nas práticas proibidas: conhecimento, orientação, poder e proteção. A feitiçaria também nos ensina algo profundo sobre a dependência de Deus. Em um mundo onde valorizamos a autonomia e o controle, é fácil esquecer que toda verdadeira sabedoria e proteção provém, em última análise, dele. Seja através da orientação das Escrituras, da sabedoria de conselheiros piedosos ou da direção do Espírito Santo, Deus continua sendo a fonte de toda a verdadeira orientação. Em Jeremias 17, versículo 14, o profeta clama: "Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor." Esse versículo nos lembra que a nossa confiança não deve estar nas práticas proibidas, mas no Deus que nos oferece verdadeira cura e salvação. À medida que consideramos os avisos bíblicos contra a feitiçaria, vemos uma imagem de como Deus opera em nossas vidas de formas práticas e protetoras. Assim como a feitiçaria promete falsamente poder e conhecimento, o Espírito Santo age em nós de forma legítima, fortalecendo nossa fé e guiando-nos em toda a verdade, como Jesus prometeu em João 16, versículo 13. Em 1 de Tessalonicenses, versículo 23, é expressado este desejo: "E o mesmo Deus de paz vos santifique por completo, e todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja preservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Esse processo de santificação, embora espiritual, tem paralelos na forma como Deus nos protege de influências espirituais prejudiciais, guardando-nos das armadilhas do oculto. Os avisos contra a feitiçaria, assim como outros elementos da revelação divina, são ferramentas que Deus utiliza para nos lembrar de seu cuidado e amor.
Ao considerarmos a sua consistente proibição ao longo das Escrituras, vemos o reflexo de como Deus deseja nos proteger, não apenas espiritualmente, mas em todas as áreas de nossas vidas. Em Isaías 53, versículo 5, lemos sobre o sacrifício de Cristo. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Essa cura espiritual oferecida por meio de Jesus marca um contraste direto com as falsas promessas de poder e conhecimento que a feitiçaria oferece, demonstrando que Deus é o nosso verdadeiro protetor e curador. O design de Deus é perfeito, e as suas proibições são apenas um dos muitos exemplos de como a sua revelação reflete o seu caráter protetor. Cada vez que obedecemos aos seus avisos contra práticas proibidas, reconhecemos que Ele sabe o que é melhor para nós. A Bíblia nos convida constantemente a ver a sua mão protetora em tudo, desde o maior até o menor detalhe. Em Romanos 1, versículo 20, Paulo escreve: pois os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade, se manifestam claramente, sendo compreendidos por meio do que foi criado, de forma que tais coisas não têm desculpa. Da próxima vez que considerarmos os avisos bíblicos contra a feitiçaria, podemos recordar que Deus não é apenas o nosso Senhor, mas também o nosso protetor. Suas proibições nos convidam a confiar nele, a buscar a sua orientação legítima e a reconhecer que os seus limites são sempre para o nosso bem. Assim como um pai protege os seus filhos dos perigos que eles ainda não compreendem completamente, Deus nos protege das influências espirituais que podem nos prejudicar mais do que imaginamos. A história do povo de Israel está repleta de exemplos em que a desobediência a esses avisos trouxe consequências devastadoras. Quando lemos em 1 de Samuel 28, como o rei Saul consultou a médium de Endor em um momento de desespero, não nos deparamos apenas com uma anedota histórica. Esse episódio revela algo muito mais profundo: a constante tentação humana de buscar respostas por caminhos proibidos quando sentimos que Deus está em silêncio. A bruxa de Endor, como figura, torna-se uma metáfora para essa tendência tão humana. Buscar atalhos espirituais quando os caminhos legítimos parecem difíceis ou lentos. Essa história mostra que até os líderes mais destacados, como Saul, o primeiro rei de Israel, podem sucumbir à tentação da feitiçaria quando perdem a conexão com Deus. Em Endor, a médium representava um recurso proibido, mas disponível para Saul, oferecendo-lhe uma aparente conexão com aquilo que ele mais desejava: orientação espiritual. Contudo, esse episódio também simboliza a triste ironia de buscar a luz na escuridão. Saul recorre a uma médium justamente porque ele próprio havia expulsado os adivinhos de Israel em obediência à lei divina. O desespero o levou a violar exatamente as leis que ele mesmo fez cumprir. Quando o povo de Israel desejava práticas proibidas, como a feitiçaria, não estavam apenas relembrando costumes de povos vizinhos, mas questionando se o caminho espiritual que Deus lhes oferecia era suficiente. Os profetas, por outro lado, representavam o canal legítimo de comunicação divina, uma provisão direta e autorizada pelo próprio Deus. Cada vez que o povo despertava para ouvir as palavras de um verdadeiro profeta, recebia uma orientação genuína. Contudo, a familiaridade com esse padrão de revelação fazia com que o desprezassem, buscando alternativas mais exóticas ou imediatas. Esse padrão se repete em nossa vida cotidiana. Muitas vezes, o que Deus nos oferece diretamente através de sua palavra ou dos canais legítimos de orientação espiritual, embora perfeito, pode perder o seu valor aos nossos olhos quando somos levados a comparar com práticas que parecem oferecer respostas mais rápidas ou espetaculares. Em João 6, versículos 32 e 33, Jesus declara: em verdade vos digo, não vos deu Moisés o pão do céu, mas meu Pai vos dá o pão verdadeiro do céu, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu para dar vida ao mundo. Essas palavras revelam que assim como existe um pão físico e um pão espiritual verdadeiro,
também existem práticas espirituais falsas e verdadeiras. A feitiçaria e o oculto representam tentativas humanas de obter aquilo que somente Deus pode dar de forma legítima. Agora, com essa base histórica e espiritual, estamos preparados para compreender os 10 sinais que a Bíblia apresenta para identificar práticas associadas à feitiçaria. É crucial entender que esses sinais devem ser interpretados com sabedoria, nunca para condenar precipitadamente, mas para discernir com amor e prudência. Sinal número 1, a adivinhação. O primeiro sinal bíblico que identifica práticas de feitiçaria é a adivinhação, mencionada explicitamente em Deuteronômio 18, versículo 10. Não se achará em ti quem pratique a adivinhação. A adivinhação, em seu sentido bíblico, refere-se a qualquer tentativa de conhecer o futuro ou obter informações ocultas por meios não autorizados por Deus. No contexto histórico, essa prática incluía diversas técnicas, como a interpretação do voo das aves, a leitura de entranhas de animais ou a observação de padrões em elementos naturais. O profeta Ezequiel menciona um exemplo específico em Ezequiel 21, versículo 21, onde descreve o rei da Babilônia usando flechas, consultando ídolos e examinando o fígado dos animais para tomar decisões. A adivinhação representava uma ameaça direta à confiança na soberania de Deus, sugerindo que o futuro poderia ser manipulado ou conhecido independentemente de sua vontade. Enquanto os verdadeiros profetas falavam unicamente o que Deus lhes revelava, os adivinhos pretendiam acessar conhecimento oculto por seus próprios meios. Em nossa cultura contemporânea, a adivinhação pode se manifestar de formas mais sutis: horóscopos, cartas de tarô, leituras da palma da mão ou qualquer prática que prometa revelar o futuro ou informações ocultas fora dos meios que Deus estabeleceu para nos guiar. A popularização e normalização dessas práticas levou muitos a considerá-las inofensivas, quando a Bíblia as apresenta como uma grave desviação espiritual. A proibição divina contra a adivinhação não era para limitar o nosso conhecimento, mas para nos proteger. Provérbios 3, versículos 5 e 6, oferece a alternativa divina. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse trecho nos lembra que a nossa necessidade de conhecer o futuro encontra sua verdadeira resposta na confiança em um Deus soberano que orienta os nossos passos. Sinal número 2, a feitiçaria. O segundo sinal que a Bíblia identifica é a feitiçaria, mencionada em vários trechos, inclusive em Êxodo 22, versículo 18. Não deixarás com vida a feiticeira. No contexto bíblico, a feitiçaria envolvia o uso de poções, amuletos e encantamentos para manipular o mundo físico ou influenciar as pessoas. Diferente da medicina legítima, que também utilizava ervas e remédios naturais, a feitiçaria acrescentava elementos ritualísticos ou invocações a forças espirituais que não eram Deus. O profeta Isaías condena essa prática em Isaías 47, versículos 9 a 12, quando zomba da Babilônia por confiar em seus feitiços e encantamentos. Historicamente, a feitiçaria frequentemente estava associada à manipulação de relações, à busca por vingança ou à tentativa de controlar outros por meios espirituais duvidosos. Era considerada particularmente perigosa porque combinava elementos naturais, ervas, pedras, com invocações a entidades espirituais não autorizadas. Na atualidade, formas modernas de feitiçaria podem incluir rituais que prometem atrair amor, dinheiro ou sorte, o uso de amuletos ou talismãs para proteção, ou práticas que combinam elementos físicos com invocações espirituais para manipular resultados. A popularização de livros de feitiços e tutoriais na internet normalizou aquilo que a Bíblia claramente identifica como prática proibida. A alternativa bíblica à feitiçaria é confiar na providência divina. Tiago 4, versículo 2, nos lembra: Vós não tendes o que desejais, porque não pedis, e se pedirdes não recebestes, por serdes maus em pedir, para gastar em vossos deleites.
Esse trecho nos convida a levar as nossas necessidades a Deus em oração, ao invés de tentarmos manipular as circunstâncias por meios questionáveis. Sinal número 3, a necromancia. O terceiro sinal é a necromancia, a prática de consultar os mortos, explicitamente proibida em Deuteronômio 18, versículo 11. Nem aquele que consulte os mortos. Essa prática tenta estabelecer comunicação com aqueles que já faleceram, buscando informações, consolo ou orientação. O exemplo mais notório na Bíblia é precisamente o incidente de Saul com a médium de Endor em 1 de Samuel 28. Embora o texto sugira que, na realidade, apareceu o espírito de Samuel, provavelmente por uma intervenção divina excepcional e não pelo poder da médium, a consulta em si é condenada e contribuiu para a queda final de Saul. A necromancia era comum em culturas antigas, onde o culto aos ancestrais e a crença na influência contínua destes sobre os vivos estavam muito difundidos. Os israelitas, cercados por povos que praticavam esses rituais, enfrentavam a constante tentação de adotar tais costumes, especialmente em momentos de crise ou luto. Na sociedade atual, a necromancia pode se manifestar em sessões de espiritismo, uso de tabuleiros Ouija, canalizações de entidades falecidas ou qualquer tentativa de contatar conscientemente os mortos. A dor pela perda de entes queridos pode tornar essas práticas particularmente tentadoras, prometendo um consolo que a Bíblia indica que deve ser buscado em Deus mesmo. Isaías 8, versículo 19, oferece uma resposta contundente a essa tentação. E quando vos disserem, consultai os encantadores e os adivinhos, que sussurram palavras, respondende, não consultará o povo o seu Deus? Consultará os mortos pelos vivos? Esse trecho contrasta claramente a prática proibida com a alternativa divina, buscar respostas no Deus vivo e não nos mortos. Sinal número 4, o uso de amuletos e talismãs. O quarto sinal implica o uso de objetos físicos aos quais se atribuem poderes espirituais de proteção ou que trazem sorte. Embora nem sempre seja mencionado explicitamente com esses termos, encontramos referências como em Isaías 3, versículos 18 a 20, onde são condenadas diversas ornamentações com significado supersticioso. No contexto do antigo Israel, os povos vizinhos frequentemente utilizavam amuletos dedicados a várias divindades para proteção, prosperidade ou fertilidade. Esses objetos não eram valorizados apenas por sua beleza, mas pelo suposto poder espiritual que continham. A arqueologia descobriu inúmeros amuletos desse tipo em escavações por todo o Oriente Médio, confirmando a sua prevalência nas culturas que cercavam Israel. De besouros egípcios a figuras cananeias de fertilidade, esses objetos eram uma tentação constante para os israelitas. Em nossa cultura contemporânea, essa prática persiste no uso de amuletos da sorte, pedras com supostos poderes energéticos, objetos abençoados para atrair prosperidade ou, em algumas tradições, medalhas religiosas às quais se atribuem poderes além de seu mero simbolismo. A alternativa bíblica encontra-se em passagens como o Salmo 91, versículo 4. Com as suas asas te cobrirá, e debaixo delas estarás seguro. O seu escudo e a sua verdade são o seu sustento. Esse texto nos lembra que a nossa verdadeira proteção não provém de objetos físicos, mas de um relacionamento com o próprio Deus. Sinal número 5, a astrologia. O quinto sinal relacionado às práticas de feitiçaria é a astrologia, condenada em vários trechos, incluindo Isaías 47, versículo 13, onde Deus zomba da Babilônia, dizendo: estás cansado dos teus muitos conselhos, compareçam agora e te defendam os que contemplam os céus, os que observam as estrelas, os que contam os meses, para prever o que te acontecerá. No mundo antigo, a astrologia estava intimamente ligada à idolatria, já que os corpos celestes eram frequentemente adorados como divindades. Culturas como a babilônica desenvolveram sistemas complexos para interpretar os movimentos dos astros como indicadores do destino humano ou de eventos futuros. Os israelitas eram constantemente tentados por essas práticas, como se evidencia na frequente condenação bíblica da adoração ao exército dos céus, Sol,
lua e estrelas. Em 2 de Reis 23, versículo 5, por exemplo, menciona-se que o rei Josias eliminou aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, aos signos do zodíaco e a todo o exército dos céus. Hoje, a astrologia se popularizou em horóscopos diários, cartas astrais e na crença de que a posição das estrelas no momento do nascimento determina aspectos da personalidade ou do destino. Embora muitas vezes seja apresentada como mero entretenimento inofensivo, a Bíblia a considera uma forma séria de desvio espiritual. A perspectiva bíblica alternativa encontra-se em Jeremias 10, versículo 2. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos assusteis com os sinais do céu, ainda que as nações se espantem deles. Esse trecho nos lembra que os corpos celestes foram criados por Deus, Gênesis 1, versículos 16 a 18, para marcar estações e dias, e não para determinar o nosso destino. Sinal número 6, os encantamentos. O sexto sinal bíblico é a prática dos encantamentos, mencionada em passagens como Deuteronômio 18, versículo 11, nem encantador. Os encantamentos envolviam o uso de palavras ou frases específicas, repetidas ou cantadas, às quais se atribuía poder espiritual. No Antigo Oriente Próximo, os encantamentos eram comumente utilizados para amaldiçoar inimigos, proteger propriedades ou assegurar resultados favoráveis em diversas situações. A história de Balaão, em Números 22 a 24, mostra uma tentativa fracassada de usar encantamentos contra Israel, demonstrando a superioridade do poder divino sobre tais práticas. Os encantamentos diferenciavam-se das orações legítimas na medida em que não eram dirigidos ao Deus verdadeiro, mas a outras entidades, e confiavam na precisão das palavras ou fórmulas pronunciadas para alcançar seu efeito, e não na resposta soberana de um Deus pessoal. Atualmente, podemos observar manifestações dessa prática no uso de mantras com propósitos espirituais, palavras de poder em rituais neopagãos ou fórmulas específicas que supostamente garantem certos resultados espirituais se forem pronunciadas corretamente. A alternativa bíblica a essa prática encontra-se em Mateus 6, versículo 7, onde Jesus ensina: ao orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, que pensam que pelo muito falarem serão ouvidos. Esse trecho contrasta a prática dos encantamentos com a verdadeira comunicação com Deus, baseada em um relacionamento pessoal e não em fórmulas mágicas. Sinal número 7, a idolatria vinculada a práticas ocultas. O sétimo sinal é a idolatria especificamente vinculada às práticas ocultas. Embora toda a idolatria fosse condenada em Israel, existia uma conexão particular entre certas práticas idólatras e a feitiçaria. Em 2 de Reis 21, versículos 6 e 9, o rei Manassés é condenado porque se deu a observar os tempos e foi agoureiro, instituindo encantadores e adivinhos, multiplicando assim o fazer o mal diante dos olhos do Senhor. Historicamente, muitos cultos idólatras incorporavam práticas ocultas como parte de sua adoração. O culto a Baal e Ásera, por exemplo, não envolvia apenas a adoração dessas divindades cananeias, mas também rituais de fertilidade, adivinhação e comunicação com os deuses por meio de falsos profetas ou médiuns. Os israelitas eram constantemente advertidos contra essas práticas interligadas. O profeta Jeremias condenava com frequência não só a idolatria em si, mas as práticas ocultas associadas que prometiam conhecimento especial ou poder espiritual. Em nosso mundo atual, essa conexão pode ser observada em práticas espirituais sincréticas que misturam elementos de diferentes tradições com práticas ocultas, ou em movimentos espirituais que, embora não adorem ídolos físicos, centram sua devoção em entidades espirituais que não são o Deus da Bíblia, muitas vezes incorporando elementos de adivinhação ou magia em seus rituais. A alternativa bíblica encontra-se em 1 de João, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Esse chamado direto nos lembra que a verdadeira adoração deve ser direcionada exclusivamente a Deus, sem misturar práticas que tentem manipular o espiritual.
Sinal número 8. A invocabilidade de espíritos. O oitavo sinal bíblico relacionado à feitiçaria é a invocação ou consulta de espíritos que não sejam de Deus. Em Levítico 19, versículo 31, encontramos: não vos volteis aos encantadores nem aos adivinhos, não os consultai, contaminando-vos com eles. No contexto do antigo Israel, os encantadores, do hebraico Oab, e adivinhos, do hebraico Idone, referiam-se especificamente a pessoas que invocavam ou consultavam espíritos familiares ou entidades sobrenaturais para obter informações ou poder. Essas práticas eram comuns em culturas vizinhas, onde médiuns, xamãs ou sacerdotes especializados afirmavam ter a capacidade de se comunicar com o mundo espiritual. O próprio rei Saul, antes de proibir essas práticas em Israel, havia expulso da terra os encantadores e os adivinhos. 1 de Samuel 28, versículo 3. No mundo contemporâneo, a invocação de espíritos pode se manifestar em práticas como a canalização de entidades, rituais para invocar guias espirituais ou sessões onde se busca contato com seres espirituais que não são identificados como Deus ou seus anjos. A Bíblia oferece uma alternativa clara em Hebreus, trecho que nos lembra que Deus, tendo falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, lembrando-nos que Deus estabeleceu canais legítimos de revelação e que não precisamos buscar comunicação com outras entidades espirituais. Sinal número 9. As maldições e feitiços. O nono sinal relacionado às práticas de feitiçaria envolve o uso de maldições e feitiços para causar dano a outros. Em Números 22 e 23, vemos a tentativa de Balaque de contratar Balaão para amaldiçoar Israel. Uma prática que Deus impediu, mostrando o seu repúdio a essa forma de manipulação espiritual. No mundo antigo, as maldições eram tratadas com extrema seriedade. Acreditava-se que palavras pronunciadas com determinada intenção ritual poderiam causar dano real. Arqueólogos encontraram tábuas de maldição em diversas culturas do Mediterrâneo e do Oriente Médio, onde nomes de inimigos eram inscritos juntamente com fórmulas para prejudicá-los. As maldições distinguem-se da mera expressão de raiva na medida em que envolviam a intenção deliberada de invocar poderes espirituais para causar dano, frequentemente acompanhadas de rituais específicos. Deuteronômio 18 condena todas essas práticas como abominação. Em nossa sociedade, embora de forma menos visível, essa prática persiste em formas de magia negra, rituais de amarração para controlar os outros ou o uso de objetos como bonecos voodoo para causar mal à distância. A popularização desses conceitos na cultura popular levou alguns a experimentarem práticas que a Bíblia identifica claramente como proibidas. A resposta bíblica encontra-se em Mateus 5, versículo 44, onde Jesus ensina: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse contraste radical mostra que, enquanto a feitiçaria busca canalizar o mal para os outros, o caminho de Cristo nos chama a abençoar mesmo aqueles que nos fazem mal. Sinal número 10. A busca do conhecimento oculto. O 10º e último sinal que a Bíblia identifica com as práticas de feitiçaria é a busca de conhecimento secreto ou oculto fora dos meios que Deus estabeleceu. Em Deuteronômio 29, versículo 29, encontramos um princípio-chave: as coisas que são ocultas pertencem ao Senhor teu Deus, mas as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre. Essa busca pelo oculto está presente desde os primeiros capítulos da Bíblia. Em Gênesis 3, a serpente tenta Eva justamente com a promessa de conhecimento secreto. Sabe, pois, Deus, que no dia em que dele comeres se abrirão os teus olhos e serás como Deus, conhecendo o bem e o mal. No antigo Israel, enquanto Deus revelava a sua vontade através de meios autorizados como a lei, os profetas e o Urim e Tumim sacerdotal, os povos circundantes desenvolviam sistemas complexos de conhecimento oculto, acessível somente aos iniciados em seus mistérios religiosos. Essa busca por conhecimento proibido representava uma desconfiança fundamental
na suficiência do que Deus já havia revelado, sugerindo que existiam verdades espirituais valiosas que Deus estava deliberadamente ocultando. Em nossa cultura contemporânea, vemos essa atitude na fascinação por textos esotéricos, sociedades secretas ou práticas espirituais que prometem acesso a um conhecimento antigo ou secreto que supostamente foi ocultado por instituições religiosas estabelecidas. A alternativa bíblica encontra-se em Colossenses 2, versículo 3, onde Paulo afirma que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Esse trecho nos lembra que Deus não esconde caprichosamente o que precisamos saber, mas revelou plenamente em Cristo tudo o que é necessário para a nossa vida espiritual. Agora que exploramos esses 10 sinais bíblicos relacionados às práticas de feitiçaria, é fundamental entender o propósito por trás dessas proibições. Os avisos da Bíblia contra a feitiçaria não foram restrições arbitrárias destinadas a limitar a liberdade humana. Pelo contrário, representavam proteções amorosas projetadas para guiar as pessoas para um relacionamento genuíno com o único Deus verdadeiro. É importante abordar esse tema com equilíbrio e sabedoria. Em um extremo, alguns utilizaram esses trechos para justificar perseguições históricas, como a caça às bruxas na Europa e nas Américas, onde milhares de pessoas, principalmente mulheres, foram acusadas e executadas com base em superstições e preconceitos e não em uma compreensão adequada das Escrituras. Tais abusos contradizem o espírito do Evangelho e devem ser firmemente rejeitados. No outro extremo, a nossa cultura contemporânea frequentemente banaliza ou normaliza práticas que a Bíblia identifica como espiritualmente perigosas, apresentando-as como entretenimento inofensivo ou caminhos alternativos para a espiritualidade. Essa abordagem ignora os avisos consistentes que encontramos ao longo das Escrituras. A perspectiva bíblica equilibrada reconhece o perigo real de práticas que buscam poder ou conhecimento espiritual fora de um relacionamento com Deus, mantendo, contudo, uma atitude de compaixão em relação àqueles envolvidos nessas práticas, lembrando que todos necessitamos da graça divina. O próprio Jesus demonstrou esse equilíbrio quando confrontou influências demoníacas com autoridade, enquanto tratava com compaixão as pessoas afetadas. Jamais vemos Jesus participando de uma caça às bruxas, mas sim libertando aqueles que estavam oprimidos espiritualmente e chamando-os para um relacionamento restaurado com Deus. Ao examinar esses 10 sinais, devemos lembrar que o seu propósito último era direcionar o povo de Israel, e agora a nós, para uma confiança exclusiva em Deus. Em Jeremias 17, versículo 7, lemos: Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Essa confiança total elimina a necessidade de buscar poder, conhecimento ou segurança em práticas questionáveis. A proibição da feitiçaria na Bíblia nos revela uma verdade fundamental. Deus deseja um relacionamento direto e pessoal conosco. Não precisamos de intermediários duvidosos, rituais manipulativos ou conhecimentos secretos para acessar a Ele. Em Cristo, temos acesso direto ao trono da graça. Hebreus 4, versículo 16. Os sinais bíblicos que exploramos servem como marcadores que nos ajudam a discernir o que está alinhado com a vontade de Deus e o que se desvia para práticas potencialmente prejudiciais. Eles não são ferramentas para julgar os outros, mas guias para a nossa própria vida espiritual. Ao considerarmos esses sinais em nosso contexto contemporâneo, é importante lembrar que muito do que a Bíblia condena como feitiçaria estava relacionado à intenção de manipular forças espirituais ou adquirir conhecimento proibido, não simplesmente ao uso de remédios naturais ou à apreciação da beleza da criação. O discernimento espiritual, guiado pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus, nos ajuda a navegar por essas águas complexas, reconhecendo práticas potencialmente perigosas, sem cair em paranoia ou em acusações injustas. 1 de João, versículo 1, nos aconselha: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus.
Em uma época em que diversas práticas espirituais se misturam livremente e o oculto é comercializado como entretenimento ou autoajuda, esse discernimento é mais importante do que nunca. Os 10 sinais que exploramos fornecem um quadro bíblico para avaliarmos o que encontramos, mantendo sempre Cristo como nosso centro e a palavra de Deus como nossa orientação. Ao concluir nosso estudo, lembremos-nos de que a resposta bíblica às práticas de feitiçaria não é o medo nem a superstição, mas uma confiança crescente em um Deus todo-poderoso que estabeleceu limites para a nossa proteção. Como diz 1 de João, versículo 4, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. As proibições da Bíblia contra a feitiçaria, em última instância, nos direcionam para Cristo, que veio para nos livrar de toda forma de escuridão espiritual e nos conduzir à luz de um relacionamento genuíno com Deus. Nele, encontramos tudo o que buscamos: sabedoria, poder, proteção, orientação e propósito, sem a necessidade de recorrer a práticas que comprometem a nossa integridade espiritual. Quando compreendemos o coração desses avisos bíblicos, percebemos que não se trata simplesmente de uma lista de práticas proibidas, mas de um convite a um relacionamento mais profundo com Deus. Como Jesus prometeu em João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdadeira liberdade espiritual não se encontra em práticas que prometem controle ou conhecimento secreto, mas na rendição confiante a um Deus que nos conhece completamente e nos ama perfeitamente. Essa é a proposta que as Escrituras nos fazem ao nos advertir contra a feitiçaria e práticas semelhantes. Os 10 sinais que exploramos hoje nos lembram que Deus estabeleceu limites claros, não para nos restringir, mas para nos conduzir a uma vida plena em relacionamento com Ele. Como diz o salmista no Salmo 16, versículo 11, Tu me farás conhecer a senda da vida, na tua presença a plenitude de gozo, à tua direita há delícias perpetuamente. Essa é a perspectiva bíblica sobre as práticas ocultas. Não é somente uma lista de proibições, mas um convite a algo infinitamente melhor. A Bíblia não apenas nos diz o que evitar, mas o que buscar. Um relacionamento direto, pessoal e transformador com o Deus vivo. Em nossa exploração desses 10 sinais bíblicos, vimos que cada forma de feitiçaria ou prática oculta representa, em essência, uma tentativa de buscar poder, conhecimento, controle ou proteção fora do relacionamento com Deus. E cada proibição vem acompanhada de um convite para confiar mais profundamente nele. A adivinhação busca conhecer o futuro por meios proibidos. Deus nos convida a confiar na sua providência. A feitiçaria tenta manipular circunstâncias. Deus nos chama à oração confiante. A necromancia busca consolo ou orientação nos mortos. Deus se apresenta como nosso consolador vivo. Os amuletos prometem proteção por meio de objetos. Deus mesmo se revela como o nosso escudo. A astrologia sugere que o nosso destino está nas estrelas. A Bíblia nos assegura que ele está nas mãos do Criador desses astros. Os encantamentos confiam no poder de palavras ou fórmulas. Deus nos convida a uma comunicação pessoal com Ele. A idolatria vinculada às práticas ocultas divide a nossa lealdade espiritual. Deus nos chama para uma adoração exclusiva. A invocação de espíritos busca a orientação de entidades questionáveis. Deus deu-nos o seu Espírito como guia infalível. As maldições tentam canalizar danos aos outros. Cristo nos ensina a abençoar até os nossos inimigos. E a busca pelo conhecimento oculto desconfia da suficiência da revelação divina. Em Cristo, encontramos todos os tesouros da sabedoria. Ao refletirmos sobre essas verdades, somos desafiados a examinar as nossas próprias vidas. Em que momentos somos tentados a buscar respostas, poder ou segurança fora do relacionamento com Deus? Quais práticas, talvez normalizadas pela nossa cultura, podem estar nos afastando sutilmente de uma confiança plena nele? A história do rei Saul nos serve como um poderoso aviso. Ele começou bem, mas gradualmente se afastou da dependência de Deus, até que finalmente recorreu a uma médium em seu desespero.
O seu trágico fim nos lembra que as nossas decisões espirituais têm consequências reais. Mas também temos exemplos inspiradores. Daniel e seus amigos, vivendo na antiga Babilônia, cercados de adivinhos, astrólogos e feiticeiros, mantiveram-se fiéis a Deus e experimentaram o seu poder e a sabedoria superiores a qualquer prática oculta. Daniel, no capítulo 2, versículo 28, revela o segredo. Há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios. Em nosso mundo atual, onde o oculto muitas vezes é apresentado como inofensivo ou até empoderador, precisamos da mesma firmeza de convicções, não a partir do medo ou da superstição, mas sim da confiança em um Deus que é maior do que qualquer poder espiritual alternativo. Os 10 sinais que exploramos não são apenas proibições antigas, são avisos relevantes que nos protegem de práticas que, embora prometam liberdade ou poder, na verdade nos prendem a influências que não estão alinhadas com o propósito amoroso de Deus para as nossas vidas. Mais importante ainda, esses sinais nos direcionam para a verdadeira fonte de tudo o que legitimamente buscamos: conhecimento, proteção, orientação, esperança e propósito. Eles nos convidam a um relacionamento com o Deus vivo que prometeu: nunca te deixarei nem te desampararei. Hebreus 13, versículo 5. Em Cristo, encontramos a resposta definitiva para toda a busca espiritual humana. Como proclama João 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não precisamos de práticas ocultas quando temos acesso direto à verdade encarnada. Quando as Escrituras nos advertem contra a feitiçaria e práticas semelhantes, não o fazem para nos privar de algo valioso, mas para nos proteger do que parece oferecer vida e, em última análise, conduz à confusão espiritual. Como disse Jesus em João 10, versículo 10, o ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida abundante se encontra em um relacionamento restaurado com Deus por meio de Cristo, e não em práticas que prometem acesso especial a um poder ou conhecimento espiritual. O convite de Deus sempre foi: vinde a mim, Mateus 11, versículo 28, e não busquem poderes alternativos ou conhecimentos secretos. Ao concluirmos nossa exploração dos 10 sinais bíblicos relacionados à feitiçaria, levemos conosco não somente uma compreensão mais clara do que as Escrituras proíbem, mas também uma apreciação mais profunda do que Deus nos oferece. Um relacionamento que satisfaz as nossas necessidades mais profundas e nos conduz à plenitude para a qual fomos criados. Essa é a verdade que nos liberta. Não precisamos recorrer a práticas questionáveis para encontrar respostas, poder ou significado. Em Cristo temos acesso direto ao trono da graça. Como assegura Hebreus 4, versículo 16. Cheguemo-nos, pois, com plena confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça para socorro oportuno. Os sinais bíblicos que identificam práticas proibidas são, em última análise, sinais que nos direcionam para Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Nele encontramos tudo o que legitimamente buscamos, sem os perigos das práticas que nos desviam da verdade. Que essa exploração não nos leve ao medo ou à superstição, mas a uma confiança renovada naquele que detém todo o poder nos céus e na terra, e que nos convida a conhecê-lo não através de práticas ocultas, mas por meio de um relacionamento pessoal fundamentado em sua graça e verdade. Porque no final, essa é a diferença fundamental. A feitiçaria e práticas semelhantes buscam manipular o espiritual para os nossos próprios fins. A fé bíblica nos convida a render-nos ao propósito amoroso de Deus, descobrindo que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, versículo 2. Esses 10 sinais nos lembram que existem forças espirituais reais neste mundo, mas também nos asseguram que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 de João, versículo 4. Com essa confiança,
Podemos navegar com sabedoria em um mundo onde o oculto muitas vezes é normalizado, mantendo firme a nossa confiança naquele que venceu toda a escuridão. A verdadeira segurança não se encontra em amuletos, horóscopos ou feitiços, mas na promessa de Deus em Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te desanimes, porque eu sou o teu Deus que te esforço. Eu sempre te ajudarei. Eu sempre te sustento com a minha destra da justiça. Com essa segurança, podemos enfrentar qualquer desafio sem recorrer a práticas que comprometam a nossa integridade espiritual. Podemos confiar plenamente em um Deus que conhece o nosso futuro, que nos guia com sabedoria perfeita e que promete estar conosco em cada passo do caminho. Os 10 sinais que exploramos não são restrições arbitrárias, mas sim diretrizes amorosas que nos protegem de desvios espirituais e nos direcionam para a única fonte verdadeira de vida, luz e liberdade. Como diz o Salmo 84, versículo 11: porque sol e escudo é o Senhor Deus, graça e glória dará o Senhor, não privará o bem aos que andam em integridade. Em um mundo repleto de alternativas espirituais, a Bíblia nos oferece clareza, orientação e a promessa de que em Deus encontramos tudo o que precisamos, não por meio de práticas sombrias ou conhecimentos secretos, mas por meio de um relacionamento transparente com aquele que é a luz e em quem não há treva alguma. 1 de João, versículo 5. Que essa verdade transforme a nossa compreensão, guie as nossas decisões e fortaleça a nossa fé no Deus que nos amou com amor eterno e que nos convida a conhecê-lo não através de manipulações ocultas, mas por meio da fé simples em seu Filho Jesus Cristo. Porque, enfim, esse é o propósito de todo o aviso bíblico: proteger-nos do que nos fere e nos dirigir para aquele que cura, afastar-nos do que escraviza e nos guiar para aquele que liberta, desviar-nos da escuridão e conduzir-nos para a luz. Como proclama 1 de Pedro, versículo 9, somos chamados das trevas para a sua admirável luz. Esse é o convite que se encontra entrelaçado em cada aviso contra a feitiçaria e práticas semelhantes. Abandonar as sombras do oculto em favor da clareza de um relacionamento com o Deus vivo, que se revelou plenamente em Cristo e continua a falar conosco hoje por meio de sua palavra e do seu Espírito. Nesse relacionamento, encontramos não apenas proteção contra práticas prejudiciais, mas a realização de nossas aspirações espirituais mais profundas, como promete o Salmo 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Essa é a verdade libertadora que está subjacente a todos os avisos bíblicos contra a feitiçaria. Deus não nos proíbe essas práticas para nos limitar, mas para nos direcionar a um relacionamento que satisfaz nossas necessidades de um modo que nenhuma prática oculta jamais conseguiria. Com essa compreensão, podemos discernir com sabedoria em um mundo onde o oculto frequentemente se apresenta como atraente ou inofensivo. Não agindo a partir do medo ou da ignorância, mas com a confiança em um Deus que é maior do que qualquer poder alternativo e cujo amor nos oferece tudo o que legitimamente buscamos. Esses 10 sinais nos convidam, por fim, a fazer uma escolha. Buscaremos poder, conhecimento e segurança em práticas que a Bíblia identifica como perigosas. Ou encontraremos tudo o que precisamos em um relacionamento com o Deus que nos criou, nos redimiu e nos chama a uma comunhão eterna com Ele? A resposta a essa pergunta determinará não apenas nossa postura diante das práticas ocultas, mas a direção de toda a nossa vida espiritual. Como desafiou Josué ao antigo Israel: escolhei hoje a quem sirvais. Josué 24, versículo 15. Que a nossa resposta seja como a de Josué: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não com temor supersticioso, mas com a confiança serena que vem de conhecer o único Deus verdadeiro, que nos convida não a manipular o espiritual para os nossos próprios propósitos, mas a render-nos ao seu perfeito propósito para as nossas vidas. Nessa rendição, encontramos não limitação, mas liberdade, não restrição, mas expansão, não escuridão, mas luz.
Como prometeu Jesus em João 8, versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a verdadeira liberdade à qual as Escrituras nos convidam quando nos advertem contra práticas de feitiçaria. Liberdade do engano, liberdade da manipulação espiritual, liberdade para conhecer Deus como Ele realmente é e viver na luz do seu amor e verdade. Que essa liberdade seja a nossa experiência ao navegarmos em um mundo de complexas escolhas espirituais, mantendo firme a nossa confiança naquele que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, versículo 8. E cujo amor perfeito afasta todo temor. 1 de João, versículo 18. Os 10 sinais bíblicos que identificam práticas de feitiçaria nos lembram que há caminhos espirituais que, embora pareçam promissores, conduzem à confusão. Mas, mais importante ainda, eles nos direcionam para o único caminho que leva à vida, um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo. Nesse relacionamento, encontramos tudo o que legitimamente buscamos: propósito, significado, orientação, proteção e esperança. Não precisamos suplementar esse relacionamento com práticas questionáveis, pois em Cristo estamos completos. Colossenses 2, versículos 9 e 10. Essa é a segurança com que podemos viver a cada dia, completos em Cristo, protegidos pelo seu poder, guiados pelo seu Espírito e renovados por sua palavra. Não precisamos temer o oculto nem sermos atraídos por ele, porque encontramos em Deus a resposta para toda verdadeira busca espiritual. Ao concluirmos nossa exploração desses 10 sinais bíblicos, levemos conosco não apenas um maior discernimento sobre o que devemos evitar, mas também uma apreciação mais profunda do que Deus nos oferece. Um relacionamento que satisfaz as nossas necessidades mais profundas e nos conduz à plenitude para a qual fomos criados. Como afirmou Agostinho, há muitos séculos, tu nos fizeste para ti, e o nosso coração está inquieto até que descanse em ti. Nessa verdade, encontramos a resposta definitiva para toda busca espiritual, inclusive aquelas que nos tentam para práticas que a Bíblia identifica como perigosas. Que o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Jesus Cristo, nos conceda o discernimento para reconhecer esses sinais de advertência, a sabedoria para evitar práticas que nos afastem dele e a fé para confiar plenamente em sua perfeita provisão para todas as nossas necessidades. Porque nele temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Não precisamos buscar em outro lugar o que Deus já nos deu em Cristo. Como assegura 2 de Pedro, versículo 3, todas as coisas que nos pertencem à vida e à piedade nos foram dadas pela sua divina potência, por meio do conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e excelência. Essa é a verdade que nos liberta da atração pelo oculto. Em Cristo já possuímos tudo o que legitimamente buscamos. Essa é a segurança com que podemos enfrentar cada dia, confiando não em práticas proibidas, mas nas promessas infalíveis de um Deus que jamais nos falhou e jamais falhará. Em um mundo onde a feitiçaria e o oculto muitas vezes se apresentam como caminhos alternativos para o poder ou conhecimento espiritual, lembremos-nos do convite de Cristo. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Esse é o único caminho que conduz à verdadeira vida, não por meio de práticas que prometem acesso especial ao espiritual, mas por meio de um relacionamento com aquele que é a porta para toda a realidade espiritual autêntica. Que essa verdade guie os nossos passos, ilumine as nossas decisões e fortaleça a nossa fé enquanto caminhamos num mundo repleto de alternativas espirituais, mas onde apenas um relacionamento com o Deus verdadeiro satisfaz as necessidades mais profundas do coração humano. Porque afinal, essa é a promessa que se entrelaça em todo o aviso bíblico contra a feitiçaria. Não precisamos buscar na escuridão aquilo que Deus nos oferece gratuitamente na luz. Como assegura Tiago 1, versículo 17. Toda dádiva boa e todo dom perfeito descende do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Nessa confiança podemos repousar
sabendo que as proibições divinas não são restrições arbitrárias, mas diretrizes amorosas que nos protegem do engano e nos direcionam para a única fonte verdadeira de vida, luz e liberdade. Os 10 sinais bíblicos que identificam práticas de feitiçaria nos lembram que há realidades espirituais que devemos levar a sério, mas, mais importante ainda, eles nos asseguram que em Cristo temos a vitória sobre toda influência espiritual negativa e que a sua luz dissipa toda a escuridão. Com essa segurança podemos encarar o futuro sem temor, sabendo que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, versículo 37. Essa é a vitória que nos liberta da atração pelo oculto. A confiança em um Deus cujo amor perfeito afasta todo temor.